Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Supernova Release, o seu canal de entretenimento musical na sua TV online. Aproveita aí, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de curtir as nossas páginas lá no Facebook e no Instagram. O programa dessa semana pegou uma carona no fusquinha dessa galera que é muito massa. A banda mistura ali o rock dos anos 60 com a psicodelia dos anos 70. Num trio instrumental muito massa. Eu vou conversar com o batera Lucas Leão e sua banda, os Beachcombers. Se liga aí, galera! Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Supernova Release. Seja muito bem-vindo, Lucas. Um prazer enorme estar contigo aqui, cara, no programa. Pô, prazer no meu. Obrigado aí pelo convite. Pô, uma alegria. Pô, que legal, cara, que você curtiu aí o convite, aceitou, muito massa. Eu ouvi a banda aí, mas conta aí, cara, que história é essa aí de Beachcombers, meu irmão? Que som maluco é esse aí? Muito massa aí. Como é que rolou essa parada aí? Pois é, cara. As lives agora, as entrevistas, é até um motivo pra gente botar uma blusa. É o motivo pra botar uma blusa de sair, né? Pô, até escovei o dente, tomei banho hoje. As entrevistas do canal, né? Eu vi com o Leandro, que é querido, e com o Sérgio Dias, né? Pô, sou fãzaço de Mutantes. Fiquei feliz de estar aqui também.
Pô, cara, que prazer. Eu que fico feliz, né, cara, da gente ter você aí no nosso canal aí. Vai ser muito legal esse bate-papo aí. Conta aí como é que surgiu os Beachcombers, cara. Então, Beachcombers é uma banda que a gente completou 10 anos, né, no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2019. Aí a gente fez até uma festa, um evento, um show especial, assim, para marcar esse ciclo, né? Aí rolou um show especial com várias participações, com o repertório desses 10 anos, né? Exposição com material da banda, coisas diversas, assim, muito legais, boas lembranças, né? E foi uma banda que começou, eu acho que eu posso dizer que a primeira inspiração, assim, veio do Bernard, né, do guitarrista, quando ele conheceu The Pops, que é uma banda brasileira, né? Depois de um tempo eu descobri que era uma banda vizinha, do Grajaú. Eu moro na Tijuca, assim, aqui do lado. Aham. E é uma banda da época da Jovem Guarda, né? Instrumental. E esse foi o primeiro start, assim, do Bernard de querer montar o Beachcombers, né? Uma banda de rock instrumental. É. Então a gente tá aí, né, carregando esses 10 anos, viajando pelo Brasil, assim como no clipe que você falou e mostrou aí, viajando bastante de Fusquinha, né? É o Beat Móvel, é o Fusca, é o meu Fusca, né? Cremoso. Eu tenho ele até há mais tempo que o Beachcombers. E a gente viaja muito, usa para tocar na rua também, o Fusca fica lotado, né? Então é isso, a gente está há pouco mais de 10 anos colecionando história, né? Ah, que massa, cara. Rock, né? Assim, para definir, assim, objetivamente, para quem não conhece, né? É um surf rock instrumental, garageiro e psicodélico. Esse é o som de vocês, né? Muito massa. Eu curti demais, cara. Quando eu fui ouvir a discografia de vocês ali e tal, e ver os discos e ouvir, eu falei, cara, que som massa demais, cara. Vocês estão realmente assim, foi uma surpresa, né? Porque é tão difícil a gente ver das bandas mais novas, assim, né? Da nossa geração, da nossa turma, curtir som instrumental e fazer um som mais psicodélico mesmo, que trouxe essa galera aí de volta, assim, né? Pô, obrigado. Né? Eu trouxe aqui, cara, olha, até pra te mostrar aqui, essa é a atual formação da banda, né? Aqui estão vocês aí, né? Isso. Que é o Bernard Goma, guitarra, eu, Lucas Leão, bateria, e o Paulo Emery no baixo. Que é esse cabeludão aí. É o cabeludão. O cabeludão ali, Black Power, né? Muito massa, muito legal mesmo. Muito bacana, deixa eu voltar aqui pra nós. Pois então, e aí, cara, fala aí como é que... E vocês desde 2009 vêm nessa labuta aí, né? 2009, né? Que vocês nasceram, que você falou que fez 10 anos, né? E vem nessa labuta aí de shows e tal. Vocês já se apresentaram em vários festivais aí, né? Pelo Brasil afora, né? Vários, a gente começou ali como cria, assim, da cena underground no Rio, né? Cena alternativa de rock, tocando ali nas festinhas, nas casas pequenas, bar, pub, não sei o quê. E aí, cara, a gente lançou o primeiro disco ainda nessa fase, né, dos primeiros anos, que foi um disco... É o Ninguém Segura os Beats, né? Ninguém Segura, ainda com outro baixista, né? Então, cara, nesse período a gente lançou esse disco, aí a gente, na época, a gente fez questão de lançar em vinil. Primeiro foi lançado só em vinil, né? Porque é o formato que a gente
mais gosta de consumir música e álbuns. A gente lançou em 2012, aí a gente lançou só em vinil, que era o formato que a gente preferia, e a gente também conseguiu fazer, né? O Bernard, ele tinha viajado para visitar o irmão, e aí a gente conseguiu fazer lá na Alemanha, prensar lá o disco, entendeu? Saiu, aí ele voltou com uma mala assim, a mala não tinha nenhuma cueca, era só de disco. As cópias. E aí depois que a gente foi pra rua, é que a gente fez em CD. Aí a gente teve uma surpresa muito boa também, que a gente conseguiu, em 6 meses de rua, vender 1.000 cópias desse CD, né? Que é uma coisa que as pessoas às vezes acham que tá ultrapassada, mas nem tanto, né? Eu mesmo tenho ainda aqui um monte de CD. Pois é, eu também curto muito isso aí, cara. Os CDs também. Porque assim, a vibe do CD ele tem aquela outra, né? Todo mundo falou, naquela época, né? Eu ouvi aquela discussão do CD substituir o vinil e tal, até por um tempo rolou, mas hoje já o vinil com esse revival todo, né? Retomou o seu lugar de destaque, né? Nas nossas mídias, apesar do CD ter aquela qualidade toda que a gente sabe. Mas pra mim o chiadinho do disco, cara, não tem igual, velho. Você botar na agulha. E tem aquela lógica do disco, né, cara? Quando você vai o disco, quando você monta o disco, né, você tem toda uma estrutura cronológica do disco. Cada faixa tá ali, não é por acaso, né? Ela faz um sentido com a outra e tal. Coisa que o CD perdeu com aquele skipzinho, né? Você vai lá, vai pra música só que você gosta e tal, aí não ouve nada, às vezes não ouve o disco todo, né? Tem aquela Exato. coisinha. O próprio Beat Attack, ele tem uma sequência assim interessante. Ele começa com o barulho do Fusca ligando, né? Sim. Que a gente realmente botou um microfone ali no motor do meu Fusca e gravou. E que nada mais é do que a gente saindo para ir tocar, né? Com o Fusca lotado. E com ele a gente fez a primeira turnê, né? Não só aqui no Rio, a gente conseguiu tocar em Goiânia, Brasília. A gente viajou um pouco nesse primeiro disco. E aí a gente foi gravando, né, outras coisas, fazendo show sempre e tal, mas eu acho que a virada de chave assim, mais significativa pro Beachcombers foi quando a gente começou a ir pra rua. Isso veio por vários motivos, né? A gente tocava sempre nos mesmos lugares, para os mesmos públicos, né? A gente queria expandir de alguma forma. Então a gente começou a pensar nessa possibilidade, até inspirado em outras bandas que a gente pesquisou e tal. Mas a primeira vez mesmo que a gente foi pra rua foi meio que sem querer, assim. A gente foi fazer um show em Cabo Frio, que é a região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente foi fazer uma sequência de shows no fim de semana. O último era num quiosque. E quando a gente chegou lá para tocar, né, com o evento já marcado, divulgado, o dono do quiosque estava fazendo um churrasco e cancelou o evento, simplesmente, assim. A gente ficou sem entender, meio na bronca, assim, mas a gente não podia fazer muita coisa. Então a gente teve um estalo, assim, na hora, e foi tocar na praça da cidade, né? E acabou que foi muito mais legal do que se a gente tivesse tocado no evento do cara. Foi muito mais legal, porque a gente tava rolando um outro show, por acaso, por perto, que trouxe público também pra gente. A gente acabou fazendo um público mesmo, né, maior. Tem gente que segue a gente desde essa época, conheceu nessa ocasião, a gente vendeu todos os discos que a gente tinha na mão ali. Acabou sendo muito legal.
E a partir daí a gente começou a se organizar para fazer isso com frequência, né? Com regularidade, não só no Rio, mas nas cidades que a gente ia tocar, a gente já ia meio que preparado e pensando em fazer, além do show do festival, por exemplo, fazer um show ali na praça da cidade, na rua, sabe? Se aventurar mesmo. E, cara, foi um negócio que fez a gente crescer muito, assim, tanto pessoalmente, né, como coletivamente, como musicalmente, porque a gente passou a tocar mais, então a gente ficou mais afiado, mais entrosado, né? E quando você tá ali aberto para ouvir o que a rua tem para dizer, você, né, se você consegue absorver ali as coisas que a rua te mostra, você também acaba evoluindo, né? Sim, sim. Em vários âmbitos, assim, porque na rua você lida com. Você não tem controle nenhum da situação, que é diferente de uma casa de show, por exemplo, ou de um evento fechado que você já tem uma ideia, já espera mais ou menos como é que é o público. Na rua acontece tudo, um monte de gente diferente, né, de todas as idades e classes sociais e gêneros, enfim, a rua não tem filtro, né? As pessoas também se sentem mais à vontade para trocar ideia, enfim, a rua é um aprendizado assim muito grande e profundo quando você tá disposto a aprender, porque ela também dá várias lições, assim, alguma das primeiras vezes que a gente foi tocar, caiu do nada uma chuva, assim, daquelas torrências, e molhou tudo, não deu tempo nem de correr para uma marquise, sabe? Então a gente foi aprendendo, foi fazendo, aprendendo, e isso abriu um leque assim de possibilidades para gente bem grande, essa guerrilha, né, de rua. Pintaram também convites que talvez não pintassem se a gente não tivesse ali, sabe? Sim, sim, com certeza. E voltando aqui, ó, o segundo disco é o Ataque ali, não é? Que é vocês andando ali de costas, né? Beat Attack, Beat Attack, né? E aí a gente foi fazendo as coisas e acabou gravando o segundo um pouco distante. O segundo a gente gravou em 2016 e lançou em 2018, para você ver, né? Tem um tempo aí que as coisas vão se encaixando e a gente finalmente consegue lançar, né? Porque não é fácil também fazer um lançamento de disco para uma banda totalmente de guerrilha, né? Eu sei, totalmente independente, né, cara? Isso é que é o barato aqui do programa, cara. Que a gente faz isso, é divulgar essa galera aí, vocês que estão aí na ralação mesmo, que a gente sabe que não tem aquele grande suporte atrás, de gravadora, de não sei o quê. É nego ralando todo dia, né, cara? Isso é que é massa. E o Beat Attack é justamente um recorte dessa fase rua nossa. A gente quis trazer essa experiência da rua pro disco. Tanto que a gente gravou ele ao vivo, né? Os três ali tocando junto, como a gente toca nos shows mesmo, né? Foi tudo ali, foi gravado em 10 horas, se eu não me engano. Foi um dia assim, só, direto, gravando as músicas. Depois a gente acrescentou uma coisa ou outra ali de percussão, ou uma guitarra a mais, mas assim, o grosso mesmo foram os três tocando juntos e foi gravado em algumas horas, assim, num dia só, numa tacada só. Pancada, pancada. Aí vocês têm aqui o outro aqui, ó, que é o ao vivo, né? Que vocês lançaram em 2019, né? Se eu não me engano. Exatamente. O ao vivo também é um retrato do que a gente é, porque a gente é uma banda de estrada, né? A gente faz muito show. Teve épocas assim
que a gente não parava, assim. Eu sou um cara que quase sempre toco com outras bandas também, né, em paralelo, mas teve alguns anos, assim, que eu tive que, que deixar pro Beachcombers, pra gente fazer as coisas que a gente queria e fazer os shows também. Eram 3 shows por semana, sabe? Sim, sim. Tanto na rua quanto em eventos e festivais. E esse disco é isso, é o ao vivo realmente, assim. Foi gravado na rua, num evento da Deck Disc, né? Que foi quem lançou esse disco, um evento gratuito na rua, mas com um suporte ali de equipamento, de palco. E a gente gravou na época não exatamente para isso, a gente gravou para ficar ali o registro, não sabia ainda como usar, né? Mas aí acabou vindo os 10 anos da banda e eu falei, pô, vamos lançar em comemoração a esses 10 anos, né? É um retrato legal aí da banda, é um show também, assim, direto. Não tem overdub, não tem correção, é o show exatamente como a gente fez aquele dia. A gente não reservou nem um dia a mais para ver o que ficava melhor, foi um dia só mesmo e foi isso, sabe? E é uma coisa que a gente gosta muito, assim, nós 3 da banda, né? A gente gosta de ouvir discos ao vivo das bandas que influenciam a gente, né? The Who, Led Zeppelin. Eu ia chegar nisso aí, a todas as influências aí, a influência da banda que vocês gostam de ouvir, né, cara? Meio que caçador, assim, de bootleg de banda, sabe? A gente adora ouvir disco ao vivo, porque é o retrato mais fiel da banda, né? Então a gente quis lançar dessa forma também. Bacana. Então tem um especial aí tem... do ao vivo comemorando esses 10 anos de estrada. E temos o último ali, que agora vocês lançaram, que é um EP, né? Que é um EPzinho na sala aí também, que é bem interessante esse disco, tá bem legal, assim, bem bacana. Que já é um registro atual aí de 2020, né, que vocês fizeram agora. É um registro, a gente lançou agora, em 2020, a gente gravou em 2019 também. Foi, assim, é o Na Sala, o nome do programa. É um desses programas que a gente faz, que rola entrevista e a gente toca, né? Ah, entendi. É um programa que é muito legal, de uma galera independente que faz, assim, com o maior capricho, sabe? E ficou tão legal que a gente resolveu lançar oficialmente, né? Tem isso aí tem as imagens disso no YouTube, mas a gente quis lançar também como um disco, né? Um EP. E tudo isso aí que a gente está falando tem disponível nas plataformas digitais todas e físico. A gente a partir do Beat Attack, a gente conseguiu lançar em vinil, cassete, CD, além do digital, virtual, né? Pô, pois eu vou querer esses vinilzinhos aí. Não sei se tu já reparou aqui, mas eu tenho uma discotecazinha aqui que funciona aqui. Vou querer uns vinilzinhos aí, cara. Pô, com certeza. É o formato. Eu gosto de ter todos, assim. Principalmente agora em quarentena, né? Eu aqui no meu quartinho quarentena, no meu refúgio, eu tenho como ouvir em CD, cassete, vinil e pela internet também. Então eu pesquiso e consumo em todos os formatos, sabe? Eu vou essas opções, porque tem coisa que você só encontra num formato, tem coisa que só encontra em outro. E o digital você pode ouvir em qualquer lugar, tem essa facilidade. Mas quando você tá em casa é legal você abrir o discão ali, você ouvir inteiro, né, de cabo a rabo. É uma coisa que meio que perdeu-se um pouco esse costume, mas eu acho que é muito bom, né, você ouvir a obra completa, assim.
E a gente, é por isso também que a gente faz questão de lançar em todos os formatos e quem vai ouvir escolhe a melhor forma. Ah, com certeza, cara. Eu ia até pegar um aqui para abrir assim, para mostrar, porque eu acho massa isso do disco, é exatamente isso. Você pegar a capa, né, abrir, olhar, tem encarte, tem as fotos, tem todo o histórico do negócio ali. Para mim é o must. Exatamente. E aí você ouve, você vai viajando na capa e lendo as informações de quem gravou o quê, porque é uma coisa que o digital também não tem, né? Se perdeu. Você não sabe quem Sim, sim. gravou. No encarte você tem as informações ali. Eu adoro também discos assim, mais da. Tem isso mais década de 60, né? O disco com texto atrás, falando sobre o que é aquilo, né? Eu adoro isso. Deixa eu ver se eu acho um aqui, só para te mostrar. Mas é isso mesmo. Eu tenho aqui, deixa eu ver um aqui. Acho que um desses que eu peguei agora mais novos tem um. Deixa eu ver se tem um mais antigos, né? Deixa eu ver Aham. se eu tenho algum aqui, mas tem vários aqui, cara. Esse aqui, por exemplo, Vicente Celestino. Olha só o gosto, cara, que eu tenho. Eu achei esse disco, eu falei, cara, eu tenho que ter isso aqui, velho. Não tem como. E um cara lá da década de 40 e tal, e aí, ó, é isso que você falou aí. Deixa eu mostrar aqui, ver se pega aqui, ó. Aí vem o textinho aqui, né, do outro lado aqui, ó. É o textinho, ó, contando, Aham. contando a vibe do disco, né? Exatamente, já te situa, né? Pô, deixa tudo. É um barato, eu curto muito. E mas eu vou querer esses vinizinhos. Depois eu vou querer, a gente vai conversar e acertar esses vinis aí, que eu quero os vinis da banda, que eu achei massa. Manda, a gente manda. Com certeza, com certeza. Eu vou soltar aqui um VTzinho aqui rapidinho, com que eu fiz aqui um VTzinho com a discografia de vocês, com algumas músicas só para o nosso público ir conhecendo. Aí eu vou soltar aqui pro pessoal ir curtindo aí. E a gente volta já já. Se liga aí nos Beatcombers aí pra vocês curtirem, ó.
aí viram ali como é legal demais, cara. O som dos caras tá massa, viu? Esse quarteto de álbum aí de vocês é muito show de bola, cara. Ficou muito legal mesmo. Tem uma releitura muito massa, né? Muito legal mesmo. E lembrando aqui, ó, lembrando aos fãs dos Beatcombs que eu vou deixar aqui todas as mídias sociais aí da banda para vocês irem lá no YouTube, se inscrever lá no YouTube da galera, curtir lá o Spotify, as mídias sociais da galera, né não? Não é isso aí, Lucas? Obrigado, é isso aí. É, né? Agora voltando aqui, eu queria lembrar de um fato interessante, cara. Em 2017, se eu não me engano, vocês estavam tocando na praia aí um dia e apareceu um convidado aí super inusitado e muito bem-vindo, né? Conta que história é essa aí, cara. Ele nem foi convidado literalmente, né? Ele mesmo se convidou, foi? Ele mesmo se entrou na banda? Foi mais isso, né, amigo? Mas foi um negócio, assim, sensacional, né? Porque foi o seguinte, cara. A gente é muito fã de The Who. Talvez seja a banda que a gente tem em comum a maior influência, assim, né? Isso eu acho que é perceptível para quem vê o nosso show, para quem escuta. Então, cara, a gente foi fazer... E aí eles vieram tocar no Rock in Rio, né? Eu tava super ansioso quando... Pô, desde que eles confirmaram, eu não parava de falar em outra coisa, sabe? Uhum. Quer dizer, eu não parava de falar disso, né? Não falava em outra coisa. E no show mesmo, pô, foi metade pulando, gritando, metade chorando. Mas, enfim... aí no dia seguinte do show do The Who no Rock in Rio, a gente tinha um show num pub no Leblon, né, Zona Sul, aqui do Rio. E o show era um evento assim bem específico, pontual, à tarde, no início da tarde. E aí a gente estava com todo o equipamento ali, né, no Cremoso, no Beatmóvel, no Fusquinha. E quando a gente acabou o show, desmontou tudo, ainda era, sei lá, 4 da tarde. E aí a gente falou, pô, a gente tá aqui perto da praia, vamos tocar lá, no ponto que a gente toca sempre, né, há anos, assim. A gente toca num ponto específico ali do calçadão, entre Ipanema e Arpoador. A gente falou, pô, vamos pra lá, fazer render mais o dia. E quem sabe, né? Os caras ainda estão lá, sei lá. Eles estavam no hotel ali perto, né? O hotel, na altura ali do Hotel Fasano. Sim, tô ligado. Muito legal. E a gente foi pra lá, depois de ter feito um show, depois desmontou tudo, foi pra lá, começou o processo, montou de novo e começou a tocar. E logo na primeira música, o Bernard, ele já me deu uma cutucada, uma olhada assim de lado e falou, ó, ele tá lá em cima. Aí eu olhei assim, não enxerguei direito, mas o Bernard, ele tem o olho, a visão ainda... Visão além do alcance, né, como diz o... Aí viu lá aquele cabelinho louro na cobertura do hotel. Aí a gente já começou a ficar assim, meio que eufórico, né? Caraca, bicho. Assim. E na música seguinte, o cara tava a 10 metros ali no meio da galera assistindo o show. E aí teve um momento que eu lembro que ele me olhou, ele tava com a mão no bolso, assim, balançando a cabeça, me olhou, aí tirou a mão do bolso, deu sinal de positivo, assim. E na outra música o cara já tava tocando com a gente, fazendo jam session, sabe? Foi uma coisa super espontânea, uma coisa assim mágica que aconteceu mesmo, porque a gente é muito fã dos caras, né? E aí depois rolou tudo aquilo que as pessoas ficaram sabendo, né? A gente escutou da própria gerente do hotel que ele disse que foi lá porque curtiu mesmo, ele desceu da cobertura para prestigiar e porque curtiu o som, entendeu?
Os seguranças falaram para ele não sair do hotel, ele quis ir mesmo assim. E aí, cara, aconteceu tudo isso. No dia seguinte, ele tinha pedido meu casaco, né? A gente usa um uniforme. Nesse dia, só eu tava de casaco do uniforme. Ele pediu meu casaco, usou no show do The Who. Ele fez o show do The Who com o meu casaco, né? Escrito Beachcombers, meu nome. E o show de Porto Alegre, aí a gente recebeu mensagem da galera, a galera que mandou vídeo, né, mostrando. Foi mais uma confirmação, assim, de que o cara curtiu mesmo e foi muito maneiro com a gente, né? A gente conseguiu trocar uma ideia com ele, a gerente, depois que ele já tinha saído, né? Acabou a jam session, aí a gente tentou continuar a tocar, só que a bateria que alimenta os amplis, a bateria que a gente usa como fonte de energia, que é uma bateria de carro, descarregou, né? Isso foi mais uma coisa que aconteceu, assim, se não fosse aquela hora, não teria acontecido. Não, mas foi massa. Aí depois a gerente chamou a gente para conversar com ele ali no hall do hotel. Cara, ele adorou seu casaco, vocês não querem trocar uma ideia com ele ali no hotel? Aí a gente foi lá, ficou uma meia hora conversando com ele. Ele muito gente fina, assim, conversando de igual para igual, né? Porque a gente tem essa coisa de achar que, pô, o cara toca numa das maiores bandas do mundo de todos os tempos. Ele podia não fazer nada disso, né? Sim, a gente sempre imagina isso, né, cara? Que a gente, porra, uma grande banda, uma banda dessa, aí você imagina assim, chegar nunca num cara desse, né, cara, assim, com essa facilidade. Aí você vai ver, o cara tá ali no seu dia a dia, gosta disso mesmo, da rua, de trocar ideia, de estar perto. O cara mostra que não é intocável, né? Exatamente. Os outros caras da rua, se eu não me engano, já tinham ido para Porto Alegre. E foi isso. Aí a gente também teve oportunidade de encontrar ele pessoalmente ano passado, pela segunda vez, né? E aí ele mais uma vez se mostrou um cara assim sensacional. A gente foi ver um show dele com o Benegão. E aí teve uma hora que eu e o Bernardo, a gente saiu da casa onde ia acontecer o show. O Bernardo queria comprar um cigarro e tal, aí eu desci com ele. Nessa que a gente estava descendo a pé a ladeira ali da Glória, o Zeke passou de carro, subindo. E aí ele gritou da janela, Beachcombers, tá tudo bem. E aí o carro continuou subindo, a gente desceu, daqui a pouco ele veio a pé andando, assim, só para perguntar se estava tudo bem, se a gente tinha conseguido entrar na festa, sabe? Pô, que legal. Lá no camarim que a gente entrou para falar com ele também, e aí ele conversou sobre uma faixa do Ninguém Segura. Ele falou, como é que você tirou esse som de guitarra? Como é que você fez? Eu não tentei, não consegui tirar esse som, me explica aí o que é isso. Realmente ele gostou, né? E rolou uma identificação mútua. Foi um negócio muito verdadeiro, assim. Vou soltar aqui, ó, um trechinho do vídeo aí pra galera curtir lá, ó. E a gente comenta aí mais um pouquinho aí, ó. Você já pegou um instrumento ali de percussão ali, né? Fazendo uma bagunça com ele. Que legal, cara. Que massa isso aí, velho. É muito legal. E junto, eu toquei em pé o bumbo e ele continuou tocando ali sentado. Foi
Pô, foi um negócio só de ver assim, eu já sinto a emoção assim do momento, né? Muito legal. Vou soltar isso. Porque ele sentou, tocou com a gente, sei lá, uns 2, 3 minutos, mas assim, só de ver o cara ali tocando, eu já você já consegue, você já pode absorver tanta coisa, sabe? De linguagem e tal, de aprender até coisas novas pra tocar, sabe? Pô, ficou muito show de bola, muito legal mesmo. Vou soltar aqui mais, ó, um pouquinho. Vamos aí pra galera aqui. E aí, eu lembrei agora de outro detalhe, que no nosso disco ao vivo, né, do ano passado, a gente colocou, além das nossas músicas, umas 3 versões, tem 3 ou 4 versões, e uma é do The Who, e que a gente precisou pedir autorização, né, para colocar a nossa versão no disco, e eles liberaram a música. Foi outra confirmação e felicidade nossa, assim, dessa relação Beachcombers The Who. Pois é, apareceu até um Jack Sparrow ali no meio, né? Muito massa. Who é isso, né, cara? Massa demais. Conto das tribos. Viu, nessa hora que eu fui assim, eu fui com a mão estendida, assim, mas meio, pô, será que o cara vai, né? Só que ele mesmo... Já foi logo e abraçou logo. Aí ele dá pra ver nessa hora mesmo que ele faz assim no meu casaco, né? Ali foi a primeira cantada, digamos assim. Falou, pô, legal esse casaco. Depois acabou acontecendo isso. Ele ficou com o casaco. Ele tem esse casaco com ele em casa. Né? E ele me deu dele também. Quando a gente entrou no saguão lá do hotel, ele já tinha pego o casaco dele para trocar comigo, entendeu? Me deu um casaco dele autografado, assim. Pô, que legal, que massa, cara. Muito, muito bacana mesmo. E Lucas, e agora assim, a gente tá vendo aí todo mundo, isolamento social, essa porra toda. Como é que vocês estão aí reinventando? Tá só de live? Estão fazendo alguma coisa, algum material? Vão esperar passar um pouco isso? Voltar a fazer alguma coisa? Que a gente tem visto aí algumas bandas fazendo material, cada um grava em casa, aquela coisa toda. Não sei se vocês estão se movimentando nesse sentido, estão compondo alguma coisa. Como é que tá a situação? Como é que tá rolando isso aí com vocês? Então, essa situação é bem delicada, né, para todo mundo, assim. Mas em relação ao Beachcombers, depois que a gente fez esse evento dos 10 anos, que foi em dezembro, né, a gente meio que fechou um ciclo para começar outro. Então a gente vinha assim numa intensidade de trabalho dos últimos 5 anos, pelo menos, muito grande, né? De show sem parar, gravação e um monte de coisa que não é só a vida ali a vida do músico, do artista, não é só o palco, né? Às vezes as pessoas veem isso, mas assim, o que tem por trás disso é um negócio também muito intenso, né, de trabalho. Então, quando a gente fechou esse ciclo dos 10 anos, fez o evento, a gente começou esse ano num outro ritmo, né, já mais devagar, antes da quarentena, da pandemia, a gente já estava mais devagar. E a gente está assim, a gente não tem feito muita coisa não, mas também por uma opção, né, da intensidade que a gente estava vindo.
Na verdade, estão aproveitando para dar uma descansada, né? Oi? Estão aproveitando para dar uma descansada também, né, cara? Assim, essa Assim, maratona que você falou, né? Que foi intenso, né? não exatamente, assim, porque eu, particularmente, eu não consigo ficar parado. Mas assim, todo mundo tem seus projetos paralelos, entendeu? Sim. E aí você, em certos momentos da vida, você vai dando mais espaço para uns do que para outro. É normal, né? E o Beachcombers a gente está mais devagar agora, a gente está nessa de compor músicas novas e tal, mas assim, tá tudo bem devagar e cada um também, em paralelo, vai tocando sua vida. Eu, por exemplo, no início da quarentena, eu já estou em outro momento da quarentena. No início da quarentena eu estava fazendo uma espécie de série assim no Instagram que era o Quartinho Quarentena. Eu montava aqui a bateria nesse cubículo que eu tô vivendo e, e, e ficava tocando, gravando músicas, às vezes em cima de uma música que eu gosto, às vezes em parceria com outras pessoas. Também estou oferecendo uma consultoria online de bateria, direcionamento musical, mercado, né? E tô ainda erguendo um estúdio com meu irmão, que também é músico e baterista. Se chama Bambu Studio. A gente está no processo de obra, né? A gente esvaziou assim uma salinha e começamos as obras, a quebrar parede. É um estúdio na Serra das Araras, né, que fica 1 hora aqui do Rio. É um perto longe, longe perto, porque se você for pensar na Barra da Tijuca é a mesma coisa, né? Uhum. Se pegando trânsito, demora até mais a Barra. E ao mesmo tempo tem o sossego de um ambiente de serra, cercado de mato, de árvore, entendeu? Então, é um ambiente que a gente está fazendo para... é um espaço de criação e gravação, né? Tanto de música, de discos, quanto trilha sonora, sonoplastia, sabe? E que, por enquanto, vai funcionar à distância. Quem quiser encomendar uma música, eu tenho uma música aqui, queria que você gravasse a bateria, por exemplo. Eu vou lá e gravo, entendeu? Quem quiser encomendar uma trilha pra gente, que é uma coisa que o Beachcombers entrou no passado também, de uma forma muito legal. A gente gravou a trilha de abertura do Zorra, né? Foi uma coisa... foi uma entrada que a gente teve, uma coisa nova que a gente também já pensava em algum tempo, que tem a ver com a nossa estética musical, o nosso conceito de banda, que é essa coisa de trilha sonora, que a gente também, e a gente conseguiu gravar do Zorra. Mas, voltando ao estúdio, a gente está nesse processo e arrecadando ajuda e doação da nossa rede, de amigos, de conhecidos, de fãs, de tudo isso, de pessoas que querem agregar. E após a quarentena ele vai funcionar presencialmente, as pessoas vão poder ir lá para gravar e para se hospedar também. Então vai ser esse ambiente artístico, né? Bacana, cara. Muito legal isso aí. Muito legal essa ideia de vocês aí. Muito legal mesmo a tua ideia aí com teu irmão. Vai ficar massa demais esse estúdio aí. Com certeza. Tomara que bombe. Passe logo essa quarentena aí pra gente ver vocês, né, cara? Eu queria... Oi. Mas a gente vai começar assim que a obra terminar, né? A gente está nesse processo de investimento, de equipamento também. Então, mas assim, ele vai começar a funcionar bem daqui a algumas semanas, poucas semanas, menos de um mês, eu acredito. Então a gente já vai começar a trabalhar com essas encomendas, né? A pessoa quer que a gente grave uma trilha,
uma sonoplastia, uma bateria para a própria música, é só falar com a gente que a gente grava. Né? Massa mesmo, cara. Olha, eu queria agradecer a você aí, Luquinha. Brigadão aí pela tua paciência, pelo teu espaço aí, pelo teu horário aí, por ter liberado um tempinho aí na tua agenda para conversar com a gente. Foi um prazer enorme, foi uma grata surpresa ouvir os Beachcombers. Você já tem uma bagagem aí de história e eu não conhecia, e eu acho que o nosso público aqui do Supernova Release também vai se amarrar, porque tem muita gente que não conhece, apesar de vocês terem um circuito grande aí, de já terem rodado vários festivais, mas tem muita gente às vezes que não conhece, né? E eu foi uma grata surpresa, fiquei muito feliz de conhecer a banda aí e o som de vocês, que é muito massa, cara. Pô, com certeza, a gente quer mais isso, né? É levar o som para o máximo de pessoas possível, assim. Né? E eu agradeço o convite, adorei aqui a conversa, parabéns pelo programa. Eu vi alguns outros ali, episódios que fiquei também bastante interessado. Pô, que legal, cara. E assim, ó, espero que você dê um abraço aí pros outros integrantes da banda, mande um alô legal pra turma aí, pros meninos, e que vocês continuem sempre aí passando essa pandemia aí, quando der certo a gente assistir alguns shows de vocês, ou então aí pro pessoal do Rio aí de bobeira andando pela rua aí, encontrar vocês aí numa esquina ou outra aí, tocando aí, ó, já sabe que é Beachcombers, né, meu amigo? Com certeza, cara, é uma saudade assim sem fim de fazer show, de tocar, de carregar peso, que a gente. Lotar o Fusquinha, né? Lotar o Fusquinha, né? Lotar o Fusquinha, né? Imensa. Então, para quem estiver assistindo, para quem vai assistir ainda, muito obrigado e caçem aí o Beachcombers nas redes sociais. A gente está em todos os lugares possíveis, imagináveis e inimagináveis, e comprem direto com a banda, porque a gente tem material físico também. Então, se você curte, quer valorizar e quer ouvir da melhor forma, né? Compra direto material físico. Vou deixar aqui todos os links aqui. Com vários produtos, tá? Aproveitando para falar logo. Faz o merchandise aí, pô. Exatamente. Tem camisa, tem óculos escuros, tem eco bag, tem vinil, CD, cassete, tem um monte de coisa, cara. Tem pôster. É só procurar lá. A rede social que a gente mais usa é o Instagram, talvez. Mas pode entrar em contato por e-mail, por Facebook, pelo YouTube. É só mandar mensagem que a gente troca uma ideia lá, tá bom? Bacana, cara. Eu é que agradeço aí mais uma vez, brigadão. Vou deixar todos os contatos aqui, lembrando a vocês aí, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo aqui. Queria agradecer ao pessoal que está lá no YouTube assistindo a gente, o pessoal do Facebook também, um alô legal aí pra galera que está no chat aí mandando os recadinhos aí. E vai ser isso aí, cara. Olha, mais uma vez, para vocês, meus amigos que não conhecem, vão pra praia, porque a turma tá lá, ó. Vou mostrar aqui, ó. É Beachcombers, meu irmão. Um abraço, Lucas. Valeu, cara. Valeu.